Oi pessoal, meu nome é Wagner, quero agradecer a você que está acessando a palestra e para entender um pouco mais do trabalho de consultoria financeira dentro da empresa. Eu quero iniciar a palestra tratando de algumas parametrizações que você precisa fazer no sistema para que possa no futuro extrair dados para tomar decisão dentro do negócio. Eu coloquei os principais pontos aqui que a gente trabalha na empresa hoje, né? E eu vou passar para você aqui e sua equipe, quem você quer envolver, de como fazer o parâmetro e como você depois conseguir extrair os dados que você parametrizou. Vamos lá. Parâmetros financeiros para apuração de resultado. Cadastro de caixa, da conta caixa e conta banco. O que eu quero dizer com isso, né? Você dentro da empresa trabalha com vários caixas. Você trabalha com, pode ter mais de um caixa, pode ter o caixa do operador, pode ter o caixa da direção, pode ter o caixa que você faz uma reserva. E esses caixas eles precisam ter os saldos reais. Assim como no caso dos bancos, você também pode trabalhar com mais de um banco, pode ter até aplicações dentro de um banco. E você precisa parametrizar o seu sistema para entender isso, né? A ideia é que você tenha dentro do sistema, crie dentro do sistema um ambiente para você fazer essas medições. Não faz sentido você ter controles paralelos, controles em tabelas, controles em caderno ou planilhas. O ideal é que você faça realmente o seu sistema e você possa confiar no que tá no sistema. Então, e tudo inicia pelo cadastro dos caixas. Vamos pensar bem como você vai fazer aqui. Você tem o caixa da direção, você vai lá e vai criar o caixa da direção. Tem o caixa do operador de caixa, que faz o seu fundo fixo diário, cadastre mais um caixa. E a partir daí também cadastre os seus bancos. Você trabalha com mais de um banco, cadastre uma conta para cada banco. E você também cadastra o seu cartão de crédito. Às vezes você que trabalha com mais de uma máquina, com mais de uma operadora, você também precisa cadastrar esses caixas para cada cartão. A não ser que o seu sistema tenha um controle à parte para cartão. Caso não tenha, eu indico que você crie um caixa também para as contas de cartão. E você vá alimentando conforme vende e conforme recebe dos bancos. Logo em seguida, nós vamos fazer o cadastro do plano de contas. O plano de contas também é outra coisa muito, muito importante para você poder resumir suas despesas, poder fazer os agrupamentos das suas despesas, né? Receita geralmente é venda de mercadoria ou prestação de serviço, mas no caso da despesa você pode ter várias contas que você precisa fazer o acompanhamento. E aí, se você tem uma empresa que movimenta mais de 100 lançamentos mensais, você já passa a ter que agrupar para você conseguir entender melhor os seus gastos. Vou passar aqui um exemplo de plano de contas para que a gente possa entender melhor, tá? Tá aqui. Vejam bem, essa empresa aqui é uma empresa de transportes, onde tem despesa com transporte de agregados, tem despesa com transporte de veículos próprios, né? Mas vamos lá. Primeiramente, você o seu sistema vai te permitir que cadastre um grupo. E abaixo desse grupo, você vai criar ramificações. No exemplo que eu estou dando aqui de impostos e incidentes sobre vendas, você pode ter esses vários impostos aqui como contas filho, né? Você vai ter uma conta master e vai ter contas filhotes, onde você essa conta aqui que você vai usar quando você lançar um contas a pagar. Então, no seu contas a pagar, você vai informar o fornecedor, informar o número da nota, emissão, o vencimento, o valor a pagar, o histórico, e vai informar também essa conta aqui. Ele vai ter que te permitir fazer esse lançamento aqui. Então, você parametrize muito bem essas contas. Crie uma conta que reflita a realidade da sua empresa. Aqui eu estou dando apenas um exemplo, mas você pode aperfeiçoar isso para a sua empresa. O método vai ser sempre o mesmo. Aqui, despesa com pessoas que é comum a quase todas as empresas, né? Você cadastra o grupo de despesa com pessoas e em seguida você cadastra as contas que se relacionam com despesa com pessoas. Salários, pensão alimentícia, férias, 13º, FGTS, INSS, imposto de renda e assim segue. Despesas operacionais. Você cria o grupo de despesas operacionais
e logo em seguida você vai vincular a esse grupo as despesas com aluguel, energia, água, esgoto, água mineral, telefonia, internet, alarme e da mesma forma segue, né? Lança mais vários aqui. E assim você cria o plano ideal para a sua empresa. Isso aqui é um plano de contas que ele é muito próximo de uma DRE, não é a mesma coisa, é uma conta para análises financeiras, não é uma conta contábil, né? E qual a diferença? A sua contabilidade ela só vai registrar o que é fiscal. Ela vai fazer o registro apenas do que é fiscal. E no dia a dia você vai ter contas que não são fiscais. Não tem a nota fiscal para lançar. Às vezes também não é interessante para você lançar tudo. Isso na contabilidade, né? Mas no financeiro você precisa fazer todos os lançamentos. Você precisa, qualquer saída você precisa lançar para que o seu caixa consiga ser fechado, né? Se você não lança tudo, você não consegue fechar o caixa no final do dia e aí você já tem uma insegurança na sua operação. Eu até queria falar um pouco mais sobre isso. A questão do caixa é muito importante que você consiga fechar todas as suas contas dia a dia. Não deixar que o seu caixa vire com os saldos sem o fechamento. Se você faz todo o seu contas a receber e faz todo o seu contas a pagar, o seu caixa precisa fechar. E você precisa ver meios, né, no dia a dia para que não haja possibilidade do seu caixa não fechar. Vou dar um exemplo, tá? Digamos que você faça recebimentos em conta. Você informa a sua conta ao seu fornecedor e ele deposita. E você não tem como identificar, até que ele mande um e-mail, né, identificando que aquele depósito está pagando determinadas faturas. Aí você trava, você para o fechamento do seu banco. Não deixe que isso ocorra, tá? Crie possibilidade de fazer o fechamento. Nesse exemplo, por exemplo, que o seu cliente deposita e você ainda não identificou os seus contas a receber para poder fazer a baixa, crie uma conta transitória, crédito a identificar. Faça um débito na conta transitória e um crédito no seu banco. E aí você consegue fechar o saldo do banco com o saldo que está no seu sistema. E aí você não deixa de fechar naquele dia. Isso é muito importante. Isso aí tem um poder muito legal, que é de você ter segurança na sua operação. Boa parte dos clientes que eu atendo não tem esse cuidado de fechar. E aí quando a gente começa a implantar, a gente até percebe um pouco de dificuldade, porque sempre vai ter casos onde foge, né? Foge ao controle, ou ele não consegue entender bem como fazer. Às vezes é preciso fazer baixa de títulos e ele usa um caixa e esse caixa tem os seus saldos alterados, né? E aí, se alterar uma vez, dificilmente você consegue voltar a bater, né? É bem interessante isso. Então, para a segurança da empresa, vamos lá, vamos voltar aqui, vamos frisar, tá? Feche o caixa diariamente. Não deixe que nada que não seja real seja baixado naquele caixa. Não permita que no sistema nada seja excluído, tá? A partir do momento que você lança, aquele título ele só pode ser baixado em alguma conta. Ele tem que ser baixado através de um caixa, não pode ser excluído. E ele vai ter que, se você não tem como baixar em um caixa de movimento, digamos que você lance algo e depois perceba que ele não vai poder, não deveria ter sido lançado. Cria um caixa sem financeiro e baixe lá, mas audite essa informação. Mensalmente você vai fazer a auditoria dessa informação do que foi baixado naquele caixa. E aí você consegue controlar os desvios, né? Então, e paralelo a isso, também faça o seu plano de contas, que vai funcionar como um agrupador de despesas, para que você possa fazer as análises ao fim de cada mês. Todo o movimento de caixa só deve ser abastecido pelo contas a receber, né? Quando você recebe um título de um cliente, depois de uma venda que você realizou, e pelo contas a pagar, que são suas obrigações. Não deixe que os movimentos sejam feitos diretamente no ambiente de caixa. Alguns sistemas, quando você consulta o caixa, ele permite que você faça inclusões manuais. Você vai lá, faz uma inclusão e lança uma saída. Não faça isso, tá?
porque aí você mantém uma base de dados única. Você sabe que todas as suas saídas foram feitas através do contas a pagar. E no final de cada mês, você imprime o seu contas a pagar e você tem a certeza que aquelas foram as saídas que você teve durante o período. Você não tem que ficar buscando informações em vários locais, seja pelo que você pagou direto no caixa ou que você fez lançamento no banco. Então, é importante que você conscientize a pessoa que está fazendo o lançamento de sempre lançar tudo no contas a pagar. E a partir daí você tem uma base de dados única. Ok, vamos voltar aqui à tabela. Por quê? Você já fez o cadastro de caixa, já conversou com a sua equipe e a partir de agora tudo passa pelo caixa. Você já tem a sua tabela de plano de contas montada também, todas as contas precisam ser classificadas, né? Então você está avançando. E faça um treinamento, chame a equipe, veja no sistema como isso está funcionando, veja se todos os caixas estão cadastrados, veja se a pessoa está orientada no momento da baixa de como apontar o caixa que está sendo baixado, imprima a sua tabela de plano de contas e veja se todas as suas contas estão contempladas ali, tá? Eu até aqui dou uma dica, o seguinte, retirada de sócios, você deixa para lançar uma conta à parte de salários, que nem sempre você tira pro labore de salários, você às vezes faz uma retirada maior, então deixa para mencionar isso aqui mais abaixo, lá nas últimas linhas, o que foi a sua retirada, tá? E também contas de investimento não são despesas, né? Sempre lembrando disso. O plano de contas, primeiramente você vai lançar aqui as suas despesas, ok? Vai criar também num grupo à parte o que são investimentos. Por quê? Tá, pessoal? Depois de feito isso, lançou os caixas, fez o plano de contas, nós vamos apurar resultados através das informações que vocês mencionaram, tá? E aí eu vou partir para uma outra tabela aqui ao lado, tá? Vamos aqui. Olha só. Olha que bacana, tá? Você fez o seu plano de contas, né? Classificou corretamente. No momento que você baixou, você usou o caixa correto. Mês a mês você vem fechando os saldos. Então você sabe que tudo foi lançado porque o seu caixa está batendo. E aí você vai extrair as informações do sistema, né? E o que vai acontecer? Você vai ter dados compilados de saldos, né? Através de quê? Através das contas pagas que você realizou, né? Vai ser possível você fazer essa extração. O que você precisa fazer com o seu desenvolvedor de sistema? Você vai pedir para que ele gere uma planilha para você, tá? Com os seguintes campos: o número da conta, que é alguns sistemas mudam o nome, tá? Às vezes não é conta, às vezes é histórico, mas não importa, tá? É a conta de despesa, digamos assim. Você vai pedir a conta de despesa que pertence a um grupo. No caso aqui, refeições e lanches, pertence ao grupo de despesas operacionais. Se você tem mais de uma empresa, coloque filial, o fornecedor que você pagou, o número da nota, a emissão daquela nota, a data de emissão daquela nota, o vencimento e o valor pago. Se possível, até mesmo com um breve histórico. Nesse caso aqui não teve, mas um breve histórico é importante para que você possa reconhecer aquela despesa. Às vezes você passou muito tempo, você não sabe que despesa foi aquela. Se você tem um campo de histórico, mesmo que breve, você consegue identificar melhor. O que acontece? Você gera isso, o seu sistema vai gerar essa tabela para você não vai ter que digitar novamente aqui. Ele vai gerar e você vai acumulando esses dados. Nesse exemplo aqui, o exemplo, mês de junho, né? Todas as despesas do mês de junho dessa empresa, está aqui lançado. Vamos no início aqui. Eu já tinha acumulado as informações de abril, isso é gerado no mesmo layout, basta que você copie e cole. Copiou, colou, vai acumulando dados, ok? E que tem vários dados acumulados. Se você fosse analisar isso através desse relatório aqui, que muitos sistemas geram, né? São os relatórios de pagamentos do mês. Isso aqui eu estou listando o relatório de pagamentos do mês. Fica muito complicado você fazer a análise.
saber que pagou a um determinado fornecedor valores aqui, isso aqui não diz muito para você, porque são muitos dados. E aí você, assim, não é possível fazer uma boa análise, mas você compilando isso aí por conta, você já consegue ter uma visão melhor. Veja bem, eu estou fazendo uma extração de dados aqui. Eu estou pegando aquela tabela de contas pagas e resumindo aqui por conta. Tá? Ele está fazendo um totalizador aqui. Se você observar, é uma fórmula um pouco maior, né? Mas qual foi a sentença que eu dei à planilha aqui? Eu estou somando tudo que é salário do mês de julho, tudo que é FGTS do mês de julho, tá? E está fazendo essa busca na planilha, usando como base essa planilha aqui, de contas a pagar. Se você fizer na sua empresa manualmente, digitando manualmente, não tem problema algum. Wagner, eu não tenho a experiência ainda para poder fazer uma tabela de soma, mas você pode fazer o preenchimento manual ou pedir para que alguém faça. Chegando ao final de cada mês, você solicita a pessoa do financeiro para que preencha para você. E aí você vai conseguir enxergar melhor quais são os seus números. Ele vai poder imprimir um totalizador e vem aqui e digita manualmente. Não tem problema algum. Digita a sua venda, digita o custo de mercadoria vendido que você teve. Isso aqui é o sistema que tem que te fornecer. Tá? Quando eu falo CMV aqui, eu não estou falando de pagamento de fornecedores. Eu estou falando aqui apenas do custo que eu tive com mercadoria para gerar essa venda de R$131 mil. É muito importante ter isso em mente. E a partir daqui são pagamentos. Devolução que eu paguei em dinheiro para clientes, Simples Nacional que eu paguei ao governo, salário que eu paguei a pessoal, vou lançando despesa por despesa, tá? E aqui eu já criei fórmulas, né? Eu criei fórmulas aqui para que a minha receita, menos todas essas despesas que eu mencionei, ela vai me gerar um resultado líquido. Primeiramente, qual foi o meu resultado líquido, lucro ou prejuízo daquele período? Está logo aqui embaixo. Muitos sistemas me dão uma planilha de análise do resultado. Poucos me dão por mês, nem todos me dão por mês. Tá? Então eu preciso comparar, eu preciso fazer comparativos. Para eu saber se eu estou reduzindo ou aumentando despesa, eu preciso ter uma base anterior. Exemplo, salários. Eu pago 17 mil em um mês, pago 21 no mês seguinte, vou a 23 no outro mês, depois eu estabilizo. Então eu preciso de bases comparativas, não basta que eu imprima apenas um mês. Um mês não vai servir para que eu faça a análise. Por isso que eu faço isso aqui na tabela de Excel. Uma outra situação, se eu tenho isso aí no sistema, pode ser que eu queira alterar alguma conta no final do período. Eu extraio o relatório, mas ao invés de ser um salário, eu acho que não é uma conta de salário, é uma despesa de uma outra conta. Se eu trabalhar isso dentro do sistema, eu vou ter que fazer o estorno da baixa, eu vou ter que alterar e refazer a baixa. Isso vai mexer no saldo de caixa da empresa, então vai criar uma série de empecilhos para que eu faça esse relatório. Eu talvez vou ter que reimprimir o relatório, na tabela de Excel já fica mais fácil. Se eu vier aqui agora e alterar qualquer conta, ele já altera no meu somatório. Tá? Se você fez manualmente, realmente você vai ter que vir aqui e readequar. Tá? Mas se você está fazendo isso aqui de uma forma um pouco mais profissional e está fazendo uma tabela vinculada, a partir do momento que você altera a conta aqui, ele já altera o saldo lá e você segue a análise, você não perde tempo. Tá? Isso que é importante você saber, você não perde tempo com a análise. Na análise, né? E aqui você tem uma série histórica mais confiável. Veja bem essa conta aqui de energias, quanto foi gasto aqui no mês de abril, quanto está sendo gasto no mês de maio, no mês de junho aumentou um pouco e reduziu um pouco no mês de julho. Então, quando você consegue comparar e fazer uma análise em linhas, né, isso aí facilita bastante. Essa planilha aqui em especial, ela já está parametrizada para que eu possa analisar também por empresa. Então, eu venho aqui e altero a empresa, ele já altera aqui as somas. Eu vou marcar um pouquinho aqui, tá? Vou marcar uma célula aqui para vocês tentarem entender o que foi a fórmula, tá? O que eu usei de parâmetros da fórmula. Uma pessoa que já trabalha um pouco com Excel, ela olhando aqui, talvez ela consiga elaborar essa fórmula aqui. Mas se vocês tiverem dificuldade, também posso explicar ou até mesmo passar uma cópia dessa tabela, tá? Para que vocês possam medir, fazer as medições. Ok, apuramos o resultado.
Aqui é resultado operacional do mês. Qual foi o resultado do mês? É importante também que você tenha qual é o resultado patrimonial da empresa durante o período. Você apurou o resultado do mês, bem, deu lucro, ok. Mas como é que está a minha evolução patrimonial? Então nós temos uma posição financeira. A posição financeira, ela segue quase que o mesmo se a DRE financeira seguiu a DRE contábil, a DRE financeira ela também segue um pouco do balanço patrimonial, tá? É onde eu menciono aqui quais são os caixas que eu tenho, né? E eu vou aqui por ordem de liquidez. O que é mais líquido para mim? O que é mais fácil fazer dinheiro? O caixa já é dinheiro, então ele é primeiro da linha. Cheque pré-datado, valores em conta, né? O que eu tenho de valor em conta em cada banco. Até voltando aqui à questão do caixa, você precisa criar um caixa para cada banco, tá? Para cada conta bancária. Exemplo aqui, Caixa Econômica. Eu posso ter duas contas na Caixa Econômica. Eu preciso criar duas movimentações de caixa diferentes lá no meu sistema operacional. Por quê? Senão eu não consigo fechar os valores de caixa de cada conta. E aí daqui a pouco vai começando a dar diferença. Se você criar uma conta única no sistema para duas contas bancárias, você começa a fazer operações de soma ou diminuição para você, subtração no caso, para você encontrar o saldo e fazer a baixa, fazer o acompanhamento, desculpa. Então, para cada conta bancária, crie uma conta no seu sistema. Para cada caixa que você criar, também crie as contas no sistema. Digamos que você tenha a conta da direção, a conta caixa da direção, né? A conta caixa do operador, a conta caixa da sua filial. Então, no sistema você cria uma conta para cada um, para que você possa fechar. E assim, você vai eleger responsáveis por fechar aqueles caixas, né? E vamos seguindo aqui então. Esse conta receber aqui, eu estou falando aqui de posições de final de mês, tá, pessoal? Do dia 31 ou do dia 30. Fechou o seu movimento do mês, você vai gravar esse saldo aqui. No caso dos caixas, você pode fazer uma cola do sistema, né? No sistema vai estar fechado o caixa, a qualquer tempo você vai lá e pega o saldo do dia 31. Só que nos casos de cartão de crédito, nos casos de estoque e de contas a pagar, essas contas são contas que você movimenta diariamente. E ela não tem um saldo fixo. Você vende, aumenta o seu conta a receber. Você recebe, abate. Você faz pagamentos diariamente, você reduz o seu contas a pagar. Você provisiona novas despesas, ele aumenta. Isso aí é dinâmico. Então você precisa fazer a gravação mensal desses arquivos. Fechou o dia vamos no exemplo do dia 31. Fechou o dia 31, você baixou todos os títulos, né? Você faz a gravação do arquivo. Grava o arquivo de fechamento do dia 31. Para contas a receber, para contas a pagar e para estoque. E aí você depois vai poder fazer a consulta no futuro, né, quando você for preencher a planilha. Se você deixa de gravar esses arquivos e continua o trabalho, esses saldos vão modificar. E aí você não consegue nunca mais ter a posição do final daquele mês. Da mesma forma para o cartão de crédito. O que eu indico? Você vai ter uma senha da sua operadora. Digamos que você trabalha com a Cielo. Você já vai cadastrar um usuário e senha. No dia 1º pela manhã, fechou o dia 31, no dia 1º pela manhã você chega na empresa, acessa o site e faz uma pesquisa. O que eu tenho a receber de contas futuras, de lançamentos futuros, do dia 1, é o dia onde você está, para os próximos 12 meses, ou até quando o sistema do cartão permitir. E lá você vai ter o saldo total a receber. Você acessa, grava aquele arquivo também, grava em PDF ou Excel, e aí você tem salvo a sua posição do final do mês. Qual o meu valor total a receber? Se você quer diário próprio, como eu disse, você também entra no seu conta receber, veja o que você tem em aberto, né? Tudo aqui eu estou tratando de títulos em aberto. Cartão em aberto, contas a receber em aberto e contas a pagar em aberto. Aberto é que estão na sua programação e não foram pagos. É isso que eu estou passando aqui, para que fique bem claro.
Então são minhas dívidas, né? No caso aqui no meu contas a pagar são minhas dívidas. O que eu tenho de dívidas em aberto naquele período? Estoque é qual o valor que eu tenho em estoque a preço de custo. Mercadoria que eu comprei, mercadoria que foi comprada e que ainda encontra-se em estoque. Tá? E você vai fazendo essa gravação aí, aqui no caso, nesse exemplo aqui, empresa por empresa, contendo a empresa 1, contendo a empresa 2. E ao final aqui se eu pego tudo que é direito, né, tudo que eu tenho de direito, que é minha conta de caixa, minhas contas de banco, meu contas a receber, meu estoque, meus ativos, essa empresa aqui ainda não fez a contagem de ativo, e menos meu contas a pagar, quanto eu tenho de saldo. Eu vou até voltar um pouco na parte do ativo aqui. Essa empresa não fez ainda nós não fizemos ainda o balanço do que ela tem, o inventário, no caso, do que ela tem de ativos. Conforme você vai ter uma primeira contagem, né? E conforme você for evoluindo mensalmente, esse saldo aqui ele vai aumentando. Daqui a pouco você comprou um veículo, né? Quer dizer, você tira dinheiro do caixa ou cria um contas a pagar futuro, então, e você tem que adicionar o valor do veículo aqui para que você também não descase as informações. Se você vem aqui e simplesmente lança o valor do veículo e não lança nada no contas a pagar, de repente sua empresa muda de patamar, quer dizer, ela cresce patrimônio e não pode ser assim. Você tem que ter sempre em mente, olha, se eu comprar um carro, eu tenho que ou provisionar aqui no meu contas a pagar, ou se eu paguei à vista, onde eu posso pagar à vista aqui? É só nessa conta do Sicoob, onde eu tenho 90 mil reais. Eu vou ter que ir lá e tirar esse valor de caixa. Isso aqui, basicamente, o sistema vai fazer por você, né? Se você tirar dinheiro do caixa, o sistema já vai fazer isso daqui. Então, é só mencionar depois aqui no final do mês, de cada mês, qual é a sua posição. E aí você vai encontrar uma posição aqui. Essa empresa aqui está valorizada em 616 mil reais, sem considerar os ativos, né? E ela vem de abril para cá, ela já demonstrou um crescimento. Ela vem crescendo. Caiu um pouco aqui, 7 mil reais aqui esse mês, mas voltou a crescer aqui agora nesse outro mês. Então tá, nós temos então aqui a relação de contas pagas, né, que alimenta o seu DRE com subtotais. Importante dizer também o seguinte, a posição financeira sua ela vai andar muito atrelada ao seu resultado. Se você der um bom resultado aqui na DRE, é bem provável que a sua posição financeira também se eleve, tá? Porque você está no resultado positivo, então o seu patrimônio só vai desenvolvendo mais. Vou passar um pouquinho da tabela dinâmica aqui de pagamentos. Com essa base de dados que você tem aqui, você pode fazer tabelas dinâmicas, né? E aí você consegue entender. Exemplo, vamos aqui, o que é essa tabela dinâmica? Eu coloquei aqui o grupo de despesas com pessoas, coloquei aqui a conta salário e quais fornecedores receberam salário. Está na tarja preta aqui porque eu quero preservar o cliente, tá, gente? Mas aqui tem um nome, aqui de baixo aqui tem um nome. Vou marcar aqui rapidamente, ó, tem um nome. Então pagou salário aqui a esse funcionário, tá? Pagou um pouco menos, pagou 819 aqui, pagou 1.200 aqui e depois caiu um pouco aqui. Numa análise que você vai fazer no final do mês, isso aí vai estar a pessoa do financeiro com você, ela vai dizer os motivos que aumentou, né, por que aumentou e por que diminuiu. Se foi falta, se foi férias que a pessoa tirou em determinado mês, se essa pessoa saiu da empresa. Então o controle está nas suas mãos. Você consegue enxergar tudo isso rapidamente. E aqui tem mais alguns gráficos aqui que eu faço, mas não creio que seja relevante passar, até porque também tem dados de clientes aqui. Ok? Vou voltar aqui na tabela. Então, ok, pessoal, nós falamos um pouco no caso do controle de caixa, da importância de um bom cadastro de todos os caixas. Falamos de um bom cadastro na questão do plano de contas, né? Quando você for fazer o cadastro do plano de contas financeiro, você tem que contemplar todas as contas que a sua empresa paga no período, contas a receber e contas a pagar. Importante que tudo passe por eles, todas as entradas passem pelo contas a receber e todas as saídas passem no contas a pagar. Eu já passei também o fechamento diário de contas, né? Chegou o final de cada mês,
faça a gravação dos arquivos. E depois você vai conseguir fazer, passando um layout para o seu desenvolvedor e você conseguindo listar aqueles trechos, aqueles relatórios de contas pagas, você consegue jogar no Excel e consegue fazer fórmulas para você acumular aquelas despesas. Tá? Apuração do CMV. Se você é uma indústria ou comércio, essa aqui é a sua principal conta. É a sua principal conta de gastos. Né? E não estou tratando aqui de pagamentos de fornecedores, estou tratando aqui de tudo que você teve de custo na venda da mercadoria no período. O CMV está vinculado à sua venda. Se você apenas comprou e ainda não teve vendas, o que você tem é estoque, você não tem CMV, você não está tendo custo, você só tem custo a partir do momento que você faz a venda. Então, se você vendeu 100 mil reais, tá? Quanto me custou as mercadorias para gerar aquele valor de 100 mil reais? Né? Isso aí o sistema que você tem que te proporcionar. Se o sistema não te proporciona ainda, você tem algum erro nos parâmetros. Talvez você não esteja fazendo corretamente as entradas, e aí você precisa chamar uma pessoa aqui da área, né, na sua empresa, e fazer com que ele coloque essa ferramenta para funcionar. Ao final de cada mês você tem que saber qual foi a sua venda e qual foi o seu CMV. Se você ainda não tem um sistema de operação da sua empresa e é uma indústria, às vezes uma indústria ela produz poucos itens, né? Então, através de uma fórmula você consegue até encontrar o seu CMV. E qual seria essa fórmula? Né? É o seu estoque inicial mais o que você comprou menos o que você tem de estoque no final do mês. É possível você fazer essa avaliação, só que você vai ter que contar estoque todo final do mês. Tá? E aí já se torna um pouco mais complicado, porque você envolve mais pessoas, né? E nem sempre isso aí vai sair 100%. Tá? A planilha de resultado nós já tratamos ali também mais cedo, né? Nós tratamos sobre a planilha de resultado, que foi aquela DRE, onde você viu o acúmulo de cada despesa. E aí você consegue extrair o seu resultado mês a mês. A posição financeira que eu tratei é bem parecido com um pequeno balanço patrimonial, e a partir daí você faz as análises da sua empresa. Eu gosto sempre de fechar por ciclo mensal, tá, pessoal? Fecho por ciclo mensal porque se der algum problema e eu descubro até o dia 5 do mês seguinte, eu consigo contornar e corrigir o rumo da empresa no próximo mês. Se eu percebo que eu estou tendo muito gasto com matéria-prima, eu posso ou rever preço ou eu posso negociar com fornecedores. Se eu percebo que uma conta está fugindo ao controle, uma despesa operacional está fugindo ao controle, estou gastando muito com material expediente, eu vou tentar ver também como eu posso minimizar aquela despesa. Então são coisas bem úteis. Tá? Eu sugiro que a partir do momento que você você reuniu todas essas informações, né? Pegou as informações, reúna as pessoas chaves da sua empresa e promova uma discussão. Tá? Faça com que todos se envolvam com os números. O ideal até é você dar a cada gestor, digamos assim, você dê para ele um grupo de contas. Olha, você vai ser responsável pela conta de aluguel. A um outro você dá a conta de material de expediente. E aí, qual é a mágica disso daí? É você tentar reduzir todo mês. Todo mês você colocar metas, né, de redução. Uma coisa que eu não disse no início, que é importante, se você ainda não começou o seu negócio, e pretende iniciar um negócio, você primeiramente faça o orçamento do negócio, até usando esse plano de contas que eu mostrei. Faça um plano de contas, levante todos os gastos que você pretende ter, né, que você imagina ter com essa empresa, e aí você vai encontrar qual é o ponto de equilíbrio que você precisa atingir mês a mês para que você pague todos os custos. Vou retornar aqui, não vou me estender muito, mas vou só para dar uma noção, tá, pessoal? O que eu quero dizer com isso? Você faz um plano de contas, tá? E coloca aqui uma previsão. Você não vai colocar mês a mês, você vai pôr uma previsão. Quanto eu pretendo faturar? Quanto eu pretendo ter de custo de mercadoria? Nesse caso, 50%.
e quanto eu pretendo, que eu imagino gastar com cada uma dessas contas, tá? Aqui, olha, você vai ter as suas despesas variáveis, né? Nessa primeira linha, nessas primeiras linhas, eu menciono as despesas variáveis, que são percentuais das suas vendas. Quando uma despesa ela representa percentualmente qual é a sua venda, você entende ela que seja variável. Quando não é possível analisar percentualmente, salários, por exemplo, você não pode dizer que o salário vai ser proporcional percentualmente à sua venda. Não está vinculado diretamente à venda. Então, ela é uma despesa fixa. Tá? Eu deixei para mencionar na parte de baixo. Por quê? Quando eu faço a apuração aqui da minha receita, menos tudo aquilo que eu gastei com despesas variáveis, eu vou encontrar um resultado bruto. Tá? Que percentualmente a minha venda representa aqui 46%. Logo abaixo eu coloco os custos fixos, ok? Menciono todos os custos fixos e vou somando, tá? Vou adicionando. Aqui embaixo eu coloquei um resumo, tá? Quais foram meus custos variáveis, que deu R$31.000, custo fixo e custo financeiro. Esse custo fixo e o custo financeiro, somados, deram R$39.000. Para que eu encontre o meu ponto de equilíbrio, o que eu faço? Eu somo o meu custo fixo mais o meu custo financeiro e promovo uma divisão pelo meu percentual de margem de contribuição. E aí eu sei que meu ponto de equilíbrio é de 84.358,45, tá? Então, se você está fazendo um planejamento de negócio, tá? Não abriu o negócio ainda, quer fazer um planejamento, você teria que, com esse perfil aqui que você colocou de custos, você atingiria o seu ponto de equilíbrio com R$84.000. Você zera a sua empresa com R$84.000 e 84.358,45, né? Você zera a sua empresa, não deu nem lucro nem prejuízo, mas pagou os custos fixos. Por que o custo, no caso aqui, por que você está me apontando 84.000 aqui e está me apontando 66.000 em julho? Os custos fixos variaram, olha, e a venda também variou, a margem também variou. Então, isso aí tem variações. Então, quando você está analisando inicialmente a empresa, você tem que saber como vai ser, como vai ser o seu perfil de negócio. Eu pretendo vender mais barato, pretendo vender mais caro o meu produto. É um produto que eu tenha margem para poder vender num preço maior. Então, a partir daqui você consegue fazer essas análises do ponto de equilíbrio. Então, aqui o que eu quero frisar é, primeiramente, faça o seu plano de contas, faça a estimativa e encontre o seu ponto de equilíbrio, para depois buscar o negócio, até mesmo montar o seu negócio. Nós aqui já estamos mais avante, né? Nós já estamos trabalhando com uma empresa montada e que pretende se reestruturar, ou que no caso que está se estruturando ou já está em movimento, né? Mas quer buscar ter esse controle financeiro. Se você se enquadra nesse caso, se você já opera uma empresa e ainda não tem esses parâmetros, né? O ideal é que você prepare isso em determinado mês e passe a aplicar no mês seguinte e já faça os ajustes de caixa, né? Faça o ajuste de cada caixa ao final de cada mês e implante isso no mês corrente, no mês seguinte. E já faça esses controles. No início dá um pouco mais de trabalho, você talvez precise de um acompanhamento, mas é uma ferramenta muito bacana para você ter o seu resultado e ter a sua empresa mais na mão. Pois é, pessoal, isso aí é o que eu posso contribuir nesse momento. Eu gostaria até de falar de outros temas, só que eu acho que fica muito longo, né? Nós poderíamos tratar aqui de fluxo de caixa, de análise de curva ABC, entre outras coisas, outros controles. Esse aqui é o controle financeiro. Você também tem controle de estoque, tem a parte de controle de ativos e vários outros. Mas uma reflexão que eu deixo para você. Você às vezes paga profissionais para poder atender a outros e não tem profissionais que atendam ao seu objetivo, né? A análise do seu negócio. Preste atenção nisso aí, não deixa passar isso daí não. É mais importante você ter o seu controle e a informação para você do que para outros, ok? Forte abraço.
Espero que tenha sido, que seja útil para você, ok?